Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para pôr seu lar diante da vontade de Deus e para fazê-la valer na sua vida, está entrando no ar mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Hoje, o preletor Eire Masaki Hara recebe a preletora Leonor Itikawa e o preletor Edilson de Souza Mendes. Eles ensinam como nos livrarmos da doença e da pobreza. A falta de gratidão na nossa vida é que faz com que a gente vai perdendo as coisas, sabe, Enio? No quadro Sou Feliz, Lauro Rosas Camilo Pessoa conta de que forma deixou para trás as dores na coluna, pondo em prática uma oração que aprendeu na Seichonoye. E ao participar da Seichonoye, lendo Sutra e fazendo Shisokan, eu aos poucos, quando me dei conta, eu não tinha mais esse vício mental de ficar inventando, criando transtornos, conflitos com pessoas no trabalho, na família. Fique conosco e se fortaleça imensamente, enchendo seu olhar de uma luz que vai espantar até mesmo você quando se vir novamente no espelho. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. A Seichonoye convida a todos para participarem da festividade do Santuário Rosô do Brasil em 2016. É uma festa espiritual em que inscrevemos nos registros espirituais o nome das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor sob a forma de oração 5 vezes ao dia durante 1 ano. Além da oração aos antepassados, há uma cerimônia especial em que dedicamos orações para as almas dos anjinhos abortados, enviando-lhes vibrações de amor que os conduzirão ao perdão e à felicidade. Venha participar deste grandioso evento. 10 de abril de 2016, das 9 às 11 horas, cerimônia em memória dos antepassados. E às 13 horas, cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, na Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas, juntos, orando pela felicidade dos nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse nosso site www.sni.org.br ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado. Lauro Rosas Camilo Pessoa enumera diante de nossa câmera posturas mentais errôneas que o levaram a sofrer de terríveis dores na coluna, mas um dia ele conheceu a oração de gratidão aos antepassados e tudo isso ficou no passado. Confira agora no quadro Sou Feliz. Conheci a Seichonoye há em torno de 12 anos. Minha esposa frequentava reuniões e eu ia buscá-la. E aos pouquinhos eu fui participando das reuniões e mudou muito a minha vida. Uma das coisas que eu lembro agora é que mentalmente eu ficava imaginando transtornos, de conflitos com pessoas, e isso, sem eu perceber, era uma rotina mental de transtornos mentais que eu mesmo criava, inventava e vivia com essa ilusão mental. E ao participar da Seichonoye, lendo Sutra e fazendo Shisokan,
Eu, aos poucos, quando me dei conta, eu não tinha mais esse vício mental de ficar inventando, criando transtornos, conflitos com pessoas no trabalho, na família, e foi maravilhoso isso que, de repente, eu percebi que tinha mudado na minha vida. Foi, então, sensacional. E outros relatos que eu posso dar aqui, como problema de coluna, lá em Santa Fé, na Bahia, que eu estava com uma crise de coluna e lá assistindo uma palestra, tá, de cerimônia de gratidão antepassados. De repente, eu quando me dei conta, me levantei, a minha coluna estava totalmente perfeita, sem dor nenhuma. Então foi maravilhoso. Recentemente tive 10 dias em janeiro lá em Santa Fé também, participei de 10 dias lá, que foi gratificante, né? E eu acho que muda tudo na sua vida, sabe? Você vive realmente o paraíso aqui e agora. Aqui é o paraíso. É isso daí. Muito obrigado. Você pode até ter uma vida curta, mas ela não precisa ser pequena. Para tanto, é preciso livrar-se das doenças e da pobreza. Então, vamos obter dicas de como sermos almas mais livres agora com o preletor Eni Masaki Hara, a preletora Leonor Itikawa e o preletor Edilson de Souza Mendes. Acompanhe. Muito obrigado. O programa de hoje é para você receber dicas de como acabar com as doenças, com as pobrezas, enfim, viver uma vida de saúde, paz e prosperidade. Para falar desse assunto, preletora Leonor Itikawa. Tudo bem, preletora? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado, viu? Muita saúde, muita alegria, muita prosperidade. Muito obrigado. Muito obrigado. E também aqui, preletor Edilson Mendes. Tudo bem, preletor? Tudo maravilhoso, professor. Muito obrigado. Tudo maravilhoso. Só alegria, né? Só alegria. Em casa também, só paz? Graças a Deus, tudo em paz. Muita prosperidade? Muita prosperidade. Oh, coisa muito boa, bom, né? Então, o assunto de hoje é bastante interessante, né? Como acabar com a doença e a pobreza. Tem como acabar com essas coisas? Tem, como Tem? tem? Com Tem, certeza, com certeza. Por que não me falaram antes, caramba? Porque no mundo de Deus não existe doença nem pobreza, Eni. Então tá mais fácil agora. E neste mundo aqui, como é regido pela lei da mente, isto é o pensamento, a palavra, é força criadora. E para quem não está assistindo pela primeira vez, palavra é semente. O pensamento é uma semente que a gente está plantando e Cristo já nos ensinou. Será como tu crestes. Se você acreditar que está doente, você ficará doente. Constantemente pensando, eu sou fraco, tenho isso, dor de cabeça, dói os pés, dói o joelho, dói o estômago, dói tudo. Será como tu crestes. E a Seitianoye tem como você reverter essa situação através de criar em seus pensamentos a alegria, a saúde. Ao invés de dizer eu sou doente, diga eu tenho muita saúde. Tá. Como é um assunto assim, puxa vida, é fácil falar, é fácil para quem tá bem, é fácil para quem tá rico, né? É um assunto fácil. Mas alguém tá em casa lá agora, doentão, né? Tá gemendo de dor, por exemplo, tá num hospital, ou tá com contas atrasadas. Para ficar mais fácil de nós entendermos, né? Nós que eu digo, quem tá em casa e eu também. Alguns casos de pessoas que se recuperaram, por exemplo, da doença para a saúde, estavam no leito da morte, em conheceram a Seitianoye ou qualquer outro ensinamento religioso maravilhoso e saíram dessa, ou que estava também na pobreza e despertaram para a prosperidade. Edilson, lembra um? Pedido de bate-pronto assim, às vezes na cabeça tem que ficar procurando. Leonor, lembra de algum? Com certeza, professor. Eu me recordo, né, certa vez eu fui na regional Cacoal, né, falar nisso, mandar um abraço pro pessoal de Cacoal. Muito obrigado pela audiência. E o supervisor, né, estava relatando um fato que certa vez ele foi visitar uma senhora que já há muitos anos ela sofria de reumatismo e ela estava entrevada lá na cama e já havia mais ou menos uns 10 anos que ela recebia visitas, né, de uns religiosos que faziam oração para que ela recuperasse. Então, só que na Seitianoye a gente faz oração, realmente não é para ficar bom, porque na essência, né, já é perfeito. Então, essa essência, né, que nós estamos falando, né, que na essência já é perfeito. E então, um sobrinho dela que tinha ido a Seitianoye,
falando assim, tia, por que a senhora não vai na Setionoye? Lá tenho certeza que a senhora vai curar. E ela achou que Setionoye era uma curandeira, né, uma mulher. E ela pediu, né, para chamar essa mulher, Dona Setionoye, né? e ela, além de estar entrevada na cama, ela tinha perdido já 70% da visão. E quando chegou esse senhor, o preletor, né, chegou na casa dela, sentou do lado e começou a conversar. Ela falou, mas quem está aí, é um homem? Ela falou, sim, né? Mas eu mandei chamar a Dona Setionoye, cadê ela? Né? Ela falou, não. Aí começou a explicar o que era a Setionoye, os ensinamentos da Setionoye. E então ele começou a fazer uma investigação da vida dela. Aí ele percebeu que ela tinha uma mágoa profunda do marido, e esse marido já havia falecido já há muitos anos. Mas ela guardava essa mágoa, né, ódio, porque o marido havia traído. E então ele começou a conversar e começou a falar da importância do perdão, da reconciliação. E então essa senhora, ele passou a fazer a revelação divina da grande harmonia, a oração, né, da cura, e a oração do perdão também, que se encontra no livreto Shinsokan. E então, ele passou a dar assistência. E incrível que nessa época passava o programa da Setionoye de madrugada, e ele da casa dele, como disse que em Rondônia nessa época também de madrugada as ligações eram gratuitas de madrugada. Ele ligava da casa dele na casa dela, colocava o telefone na televisão da casa dele e do outro lado ela ouvia pelo telefone. Uma semana depois aquela senhora já estava curada. Já levantada, já fazendo serviços domésticos, né? E então, quando ele perguntou para ela, né, se ela, né, quais as orações, né, que ela fazia, se ela acreditava, né, na oração do Pai Nosso. Aí ela falou, sim. A senhora pratica o que está no Pai Nosso? Ela falou, sim. Ela falou, mas então a senhora está equivocada, porque a senhora não pratica o que está no Pai Nosso. Ela achou que ele tinha ido lá para desafiar. Ela falou, não vim desafiar. Eu vim apresentar a verdade para a senhora. Porque tem a parte, né, da oração, né, do Pai Nosso, em que fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, no momento que ela passou realmente a perdoar, que ela conseguiu perdoar do fundo do coração o marido, ou seja, a sua natureza verdadeira manifestou, né, e ela tinha inclusive recuperado a visão. Olha só. Feliz da vida, né? Parabéns, né? Maravilhoso. Enio, tem algum tipo de doença que manifesta também fisicamente? E existe uma certa influência espiritual. Então uma senhora me ligou por telefone perguntando, eu estou 3 anos entrevado aqui, eu não saio dessa cama ou do sofá, e o que eu devo fazer, porque eu estou na Setionoye e ainda não consegui me libertar dessa situação, desse problema. E eu conversando com ela, eu percebi que havia algo espiritual, porque além de causa mental, existem também causas que a ciência e a medicina não explicam, existem causas espirituais. É verdade. Né? Então, quando exerce uma influência espiritual, é preciso fazer oração, né, para os antepassados em sinal de agradecimento. Não é fazer oração para conseguir a graça, né? Com certeza, na sua família deve ter alguém que partiu de uma forma assim infeliz e carregou esse sofrimento e está precisando do seu amor, precisando de sua ajuda. Falei isso com ela e pedi para ela fazer a oração da Setionoye, que é a leitura da Sutra Sagrada, e perdoar essa pessoa que partiu de uma forma infeliz. E ela foi pesquisar na família quem era essa pessoa e encontrou. Era uma 3ª geração da tia que havia se enforcado. Então, a pessoa que realmente tem esse tipo de morte, com certeza estava com sérios problemas. E aí eu falei, ela precisa do seu amor, precisa da sua ajuda, e através da ajuda que a senhora vai oferecer com a oração, ela com certeza se liberta, e aí então desaparece o que está manifestado na senhora. E assim ela fez. Não demorou uma semana, ela me liga novamente. Eu falei, preletora, saí da cama, agora quero trabalhar na Setionoye, vou divulgar mais revista, porque aquele sintoma de ficar deitada, de não querer levantar mais da cama, nem do sofá, aquela falta de vontade de viver, desapareceu tudo, e graças a Setionoye, eu vou divulgar mais revista, vou trabalhar para a Setionoye, e hoje está realmente feliz e saudável. Então está comprovado que dá para acabar com a doença e Dá. com a pobreza. Com certeza, com qualquer certeza. situação. E aqui no livro Viver Junto com Deus, né, que fala exatamente sobre esse assunto também, Exatamente. a partir da página aqui 52, ele fala aqui que existem pessoas que dizem, acreditarei na existência de Deus e ele curar minha doença, né?
Realmente tem pessoas que acreditam que a doença existe. E a Seite Noé veio para mostrar que a doença não existe. A pobreza não existe. Se Deus curar a doença, ele acredita. Se Deus não curar, ele não acredita. Tem pessoas que pensam dessa forma. E aqui diz também, né? Para Deus não existe doença nem pobreza. Por quê? Porque doença e pobreza não é obra da criação de Deus. Então quem foi que criou? É o livre-arbítrio do ser humano. Né? Através das atitudes mentais errôneas, a pessoa atrai para si determinados tipos de sofrimentos e isso vai se transformar em doenças, aflições, angústia, tristeza, mágoa, ódio. Tá? As pessoas que não conseguem perdoar, não conseguem se reconciliar, guarda tudo isso e conforme o professor Masaharu Taniguchi diz, Deus não criou doença, quem criou doença foi você. Se você teve força, por exemplo, de colocar pedra no seu rim, você tem força para eliminar. Porque não foi Deus que criou. E aí, através da mudança dessa atitude mental, transformar a pedra no rim significa acúmulo de tristeza. Transforme essa tristeza em alegria, né? Faça o próximo feliz. E, naturalmente, nós temos casos e casos de pessoas que em outras palavras, então, a doença e a pobreza, pelo que eu estou entendendo da explicação dos senhores e exemplos, é que isso aí são consequências. Sim. Tem que ter causas que geram pobreza e causas que geram doenças. Com certeza. Eliminando essas causas, elimina também as consequências dessas causas. As consequências, sem dúvida. dúvida. É possível acabar. Sim. Exato. A princípio, assim, a gente entende que a mente é que cria o nosso destino. Agora tem pessoa que ganha lá, por exemplo, 4 mil reais por mês. Um exemplo, 3 mil, 2 mil, né? Puxa vida, eu quero ganhar não 3 ou 4 ou 2, eu quero ganhar 30, 50 mil por mês. Se é a mente que cria, então a princípio seria fácil, né? Mas é muito difícil esse controle mental, né? A gente se influencia de maneira negativa, de maneira positiva, deixa-se influenciar pelo meio em que vive, uma série de coisas, né? Então, como fazer para começar a mudar isso mesmo, meio rápido? Por exemplo, não sei se vocês se lembram, assim, antigamente dizia, vai lavar a mão porque pegar o dinheiro é sujo, dinheiro é coisa suja. Sim, né? sim. É mais fácil, né? Um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sim, também. E tudo isso a pessoa vai criando na sua mente. Então, o que ela cria? Que eu não posso ficar rico. Não é? Se eu ficar rico, eu não vou entrar no reino de Deus. Aí, quando chega no auge, que ele está começando a crescer, a ter alguma coisa, materialmente dizendo, e a sua mente, como tem aquilo gravado no passado, feia e ele cai de novo. Então, tem os altos e baixos na vida. Não consegue continuar. Exatamente. Né? Então, como Deus é a fonte de tudo e nós somos herdeiros de Deus, nós temos direito a todas as coisas boas e belas que Deus criou. Por isso que a Seite Noé veio para ensinar a cada um de nós a voltar a mente a Deus, a agradecer. A falta de gratidão na nossa vida é que faz com que a gente vai perdendo as coisas, sabe, Enio? Porque quando a gente não agradece o mínimo que a gente tem, não é? A casa que a gente mora, a comida que a gente come, entendeu? Também. Tudo isso acaba perdendo, porque para realmente conseguir o caminho da verdadeira prosperidade é agradecer aquilo que você tem agora, tá? E aí então as outras coisas virão por acréscimo. Começa a trabalhar o sentimento de gratidão. E aqui no livro também fala, né, Edilson, professora Leonor, que a gente tem que voltar a nossa mente a Deus, que é a provisão infinita. Mas as pessoas, ou nós, né, no nosso dia a dia, volta a mente às vezes para as contas a pagar, volta a nossa mente para a doença, né? Em vez de pensar em Deus, pensa na doença. Tô doente, doendo aquilo aqui, né? Ou da dificuldade. E é por isso que elas acabam permanecendo ou manifestando, não é isso? É exatamente assim como a professora falou, né, sobre a importância, né, da gratidão, esse sentimento de gratidão, né, de tudo que já possui nesse momento. Um dos grandes exemplos que a gente tem, né, a humanidade, né, vamos pegar aí o milagre, né, da multiplicação dos pães, como que Jesus Cristo, ele conseguiu fazer esse milagre, né, da multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando 5.000 pessoas. Muitas vezes
quando a gente recebe, né, o nosso salário, a gente pega o olerite e fala, nossa, olha só que miséria, né? Não vai dar para nada, não vou conseguir pagar as contas no final do mês. E coloca um monte, né, de apelidos, né, no olerite, fala miserite, um monte de outras coisas, né? Colocando nessas qualificações, né? Miserite não tinha ouvido falar, não. Nessas nossas andanças depende de muita coisa. E então, só que para ganhar bastante tem que ser cinegrafista. Não tem uma legal aqui, né? Nossa, aí... Então, Jesus Cristo, né? Então, quando estava todo mundo lá preocupado, né? Não temos comida, então todo mundo estamos com fome, o que nós vamos fazer? E vieram os apóstolos e falou, Senhor, nós não temos comida, estão todos com fome. E ele disse, né? Apacente as minhas ovelhas. Então, o que é isso? Você, né, o fato de você ter mente serena, aqui está a solução para todos os seus problemas. Então, mesmo que você está cheio de conta para pagar, não se preocupe. E então, olha, coloca tudo lá na mesa e agradeça, sabe que Deus realmente paga as minhas contas. Né? Então, tranquilizar a mente, no primeiro ponto é você tranquilizar a mente. E então, Jesus Cristo perguntou, o que nós temos? Eles responderam, nós temos 2 peixes e 5 pães. Jesus Cristo não falou, leva essa miséria daqui, porque não vai dar para nada, porque nós temos 5.000 pessoas para alimentar. Né? Ele disse, né? Então, antes dele mandar distribuir, ele ergueu os céus e agradeceu. Então, antes de nós começarmos a pagar, a preocupar com conta que tem que pagar, pega o salário, erga os céus e agradeça. E pode ter certeza que a gente vai conseguir fazer o milagre da multiplicação dos pães. Edilson, quando eu falo assim, né? Perdoou, perdoar as nossas ofensas, né? A quem nos tem ofendido. Nos tem ofendido, né? E aí, quando faz isso, a pessoa se recupera, né? Qual é a relação que tem, por exemplo, a mágoa e o ódio e a doença, por exemplo, ou até a pobreza? Tudo isso está relacionado, né? Então, quando o nosso interior, né, nossa imagem verdadeira, a nossa essência, esses sentimentos que nós acumulamos, ele acaba que, vamos dizer assim, encobrindo a nossa natureza verdadeira. Então, é como se eu tivesse uma lanterna acesa e colocasse vários objetos em cima dessa lanterna acesa, ou seja, a luz vai ficar impedida de manifestar. Aquele que mais perdoa é que se tornará um grande líder. Aquele que mais ama é que se torna um grande líder. Aquele que louva mais, tornar-se um grande líder. Então, aquele que dedica mais é que se torna um grande líder. Então, por que quem mais perdoa se torna um grande líder? Porque aquele que guarda a mágoa no seu coração é um fracassado. Ele fracassa em todos os sentidos. Ele fracassa no casamento, ele fracassa nos negócios, ele fracassa nas amizades. Tudo que ele tenta fazer não dá certo, porque o coração está cheio de mágoa. Então, assim, automaticamente também no caso da doença. Né? Então, essas pessoas, né, que manifestam a doença, ou seja, ela está fracassada no amor. Né? Então, é necessário manifestar o amor sincero, né, e ela consegue prosperar. Outro dia, nós vamos fazer uma conferência na Regional Penha, e veio uma senhora já, aparentava mais ou menos 70 e poucos anos, ela é preletora da Setionoye. Assim, numa pureza, e fiquei muito feliz por ter conhecido essa preletora. Ela veio contar que como que ela conheceu a Setionoye. Ela veio para a Setionoye, na verdade, para salvar o casamento da filha. E aí, chegando na Setionoye, ela não andava, ela andava de cadeira de rodas. E lá, na Setionoye, as preletoras, né, senhoras japonesas, deram orientação para ela, né? Falou assim, a senhora veio, né, a senhora vai curar, vamos para a academia de Ibiúna. Aí ela falou assim, mas eu não tenho condições. Aí pegaram ela cadeira de rodas, colocaram no ônibus e levaram. E aí, na academia, teve uma oração de gratidão diante do Santuário Roso, na academia de Ibiúna. Colocaram ela lá, diante do Santuário Roso. E depois que terminou aquela oração, disse que as pessoas saíram e deixaram ela sozinha na cadeira de rodas. Eu falei, e agora quem me trouxe para cá, como que eu vou fazer, né, para levantar? E ela, com seu esforço próprio, ela começou ela falou, eu vou ter que fazer alguma coisa. E ela começou a levantar com muita dificuldade. E aí ela foi descendo as escadarias, né, de frente ao Santuário Roso, segurando no corrimão, e de repente ela começou a andar sozinha. E hoje, até hoje, 35 anos, nunca mais ela teve problema nenhum. No Natal daquele ano, ela veio para a Setionoye procurar a Setionoye para salvar o casamento da filha, porque o marido era bebum. No Natal daquele ano, o genro chegou, colocou 2 copos e falou assim,
brinda comigo, minha querida, porque esse é o último gole que estou tomando. E da partir daí nunca mais ele bebeu. Maravilhoso, né? Senhor, como o tempo passou muito rápido, né? Só para a gente encerrar o programa de hoje aqui, sobre pobreza nunca mais, doença nunca mais, né? Antes só dar uma revista, né, professora? Sim, vamos dar uma revista para quem ligar para o 0800 77002600 e ganhe uma revista da Seichonoye. Tá. Vai fazer a sua felicidade, a sua saúde e a sua prosperidade. Então, ok? aquela dica fatal, assim, para ser feliz, saudável e próspero. Para ser feliz, saudável e próspero, sorria todos os dias. Agradeça tudo que você tem hoje. Não importa que seja pouco, mas agradeça. Esse sentimento é que traz prosperidade e traz saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Leonor. Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado A todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Depois de refrescar a alma na fonte de sabedoria que os preletores nos permitiram visitar agora, vamos ao nosso momento de reflexão. Quando se agradece a todas as coisas, surge um ambiente favorável. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006. E para encher seu coração com a sabedoria para viver cada momento da melhor forma possível, é que foi ao ar o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. A força das correntes oceânicas e o fluxo do sangue nas suas veias o convidam, neste exato instante, a acreditar cada vez mais na silenciosa força divina que sustenta a sua vida. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para perdoar. Quando não se alcança o almejado, apesar de orar fervorosamente, às vezes há uma causa mental oculta. Não se perdoou a alguma pessoa. Quando odiamos alguém, esse ódio se infiltra em nosso subconsciente e mesmo que o esqueçamos no consciente, ele continua latente. Tendo ódio no subconsciente, a oração torna-se inútil, ainda que seja fervorosa. Portanto, é necessário, antes de orar por algo, fazer oração de perdão. Quem perdoa é perdoado. Para isso, há as seguintes orações: eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoou, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e o outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto também o perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigado.